Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aventurar por um livro que me deixou, confesso, bem curioso. Cábala de Fogo, do Moshe Ben Avraham Avinu. Ótima escolha. Ele já avisa logo de cara que não é para iniciantes em estudos esotéricos, o que, claro, atiçou ainda mais a minha curiosidade. O livro se propõe a desvendar os segredos do fogo secreto, essa energia poderosa que, segundo o autor, reside em cada um de nós. E você nos pediu para te guiar por esse universo, buscando entender os conceitos e as práticas principais. Isso mesmo. Cábala de Fogo é uma obra bem densa e desafiadora, exige bastante dedicação e estudo. O autor, ele nos convida para uma jornada profunda de autoconhecimento e transformação. Ele explora a Cábala como um sistema prático para o desenvolvimento espiritual. E para facilitar essa jornada, a gente pensou em dividir nosso mergulho em etapas. Primeiro, explorar as bases teóricas da Cábala, como o processo de criação e a estrutura da árvore da vida. Depois, a gente conecta esses conceitos com práticas mais conhecidas, como o ritual menor do pentagrama, para você ter uma referência. E por fim, a gente se aprofunda nos exercícios específicos para trabalhar com fogo secreto, sempre com a cautela, o respeito e o autor enfatiza, é claro. É fundamental ter isso em mente. O fogo secreto, essa energia latente em nós, é como um vulcão adormecido. Despertá-lo exige preparação, purificação e autoconhecimento. É um processo gradual e, com o motor alerta, tentar forçar esse despertar pode ter consequências negativas. Entendi. Então vamos começar com as bases teóricas. O livro explica a criação de uma forma, digamos, peculiar, usando a ideia de 4 mundos, certo? Exato. A Cábala descreve a criação como um processo de emanação divina, que se manifesta em 4 mundos. Atziluth, o mundo da emanação, a fonte primordial da energia divina. Bria, o mundo da criação, onde as ideias e arquétipos se formam. Yetzirah, o mundo da formação, onde as emoções e energias astrais se manifestam. E por fim, Asiya, o mundo da ação, o mundo material em que vivemos. É como se a energia divina fosse se condensando a cada etapa, até chegar à matéria densa do nosso mundo. Perfeito. É como se a luz divina se fragmentasse em infinitas faíscas, cada uma carregando o potencial de retornar à sua origem. E nós, seres humanos, somos como essas faíscas, em constante processo de evolução, buscando reunificação com a luz divina. E como as Sepharot se encaixam nesse processo? As Sepharotas são como esferas de consciência, ou níveis de ser, que representam as diferentes etapas da emanação divina. Elas se organizam na árvore da vida, um diagrama que simboliza a estrutura do universo e da alma humana. A árvore da vida é realmente fascinante. Ela me lembra um mapa, com caminhos que conectam diferentes pontos. Mas como podemos usar esse mapa na prática? A árvore da vida é um guia para o desenvolvimento espiritual. Cada Séfira representa um aspecto da consciência divina que a gente pode cultivar em nós mesmos. Ao meditarmos sobre a Sefirot, ao estudarmos seus atributos e correspondências, a gente expande a nossa compreensão da realidade e do nosso próprio potencial. E você mencionou o ritual menor do pentagrama. Como ele se relaciona com a árvore da vida? O ritual menor do pentagrama, uma prática fundamental na magia cerimonial, pode ser compreendido como uma jornada simbólica através da árvore da vida. Ao traçarmos o pentagrama, ao vibrarmos os nomes divinos, estamos invocando as energias da Sefirot, estabelecendo um espaço sagrado e purificando nossa aura. Interessante. É como se o ritual menor do pentagrama fosse uma forma de navegar pela árvore da vida, acessando diferentes níveis de consciência. Exatamente. E ao compreendermos a relação entre o ritual e a árvore da vida, a gente aprofunda o significado da prática, tornando-a mais poderosa e eficaz. Falando em poder, chegamos ao fogo secreto, o tema central do livro. Como o autor define esse conceito? O fogo secreto, segundo o autor, é a centelha divina presente em cada ser humano. É a energia da consciência, da autoconsciência, que impulsiona a nossa evolução espiritual. Ele compara o Kundalini da tradição oriental, essa energia adormecida na base da espinha, que quando despertada, leva à iluminação. Ou seja, todos nós temos um potencial latente de iluminação, de despertar essa força interior. Exatamente. Mas o autor adverte que o despertar do fogo secreto não é um processo fácil nem instantâneo. Exige disciplina, purificação e, acima de tudo, preparação. Ele compara o sistema nervoso a um fio elétrico que precisa estar íntegro para conduzir essa energia poderosa. Então a purificação do corpo e da mente é fundamental para que o fogo secreto possa se manifestar de forma segura e harmoniosa. Com certeza. O autor dedica boa parte do livro a práticas de purificação, como exercícios respiratórios, meditação, jejum e abstinência, que visam fortalecer o sistema nervoso e equilibrar as energias do corpo. É um atleta se preparando para uma maratona. É preciso treinar, se alimentar bem, descansar, se cuidar para ter sucesso na jornada. Faz todo sentido. E além da purificação, o que mais é importante para trabalhar com fogo secreto? O autor enfatiza a importância da coluna central. Um exercício de visualização que envolve a circulação de energia ao longo da espinha dorsal, conectando os centros energéticos do corpo, os chakras. Essa prática ajuda a equilibrar as energias, purificar a aura e preparar o terreno para o despertar do fogo secreto.
Como a coluna central se relaciona com a Sephiroth que a gente mencionou antes? A coluna central pode ser visualizada como um eixo energético que percorre a árvore da vida, conectando a Sephiroth de Malkuth na base, a Kedar no topo. Malkuth representa o mundo material, a nossa base, enquanto Kedar representa a fonte divina, a consciência pura. Ao ativar a coluna central, a gente harmoniza esses polos, integrando o material e o espiritual. Interessante. É como se a coluna central fosse um canal que nos conecta à energia divina, permitindo que o fogo secreto flua livremente. Exatamente. E ao trabalharmos com a coluna central, a gente vai despertando chakras, expandindo nossa consciência e nos aproximando da nossa verdadeira natureza. Nossa, essa jornada do fogo secreto é realmente fascinante. Mas confesso que eu estou curioso para entender como os elementos, a prima matéria e seus 3 essenciais se encaixam nesse contexto. Ótima pergunta. O autor dedica um capítulo inteiro a esses conceitos, mostrando como a alquimia ocidental se entrelaça com a Cabala. A prima matéria, ou matéria primordial, seria a substância original da criação, a partir da qual tudo se manifesta. E os elementos, como eles se relacionam com a prima matéria? Os 4 elementos, fogo, ar, água e terra, são vistos como diferentes estados de manifestação da prima matéria. Eles representam as forças arquetípicas que compõem a realidade, desde o nível mais sutil até o mais denso. O fogo, por exemplo, simboliza a energia criativa, a força vital, a paixão, enquanto a terra representa a materialização, a estabilidade, a concretude. Então os elementos não são substâncias literais, como fogo e água que a gente conhece, mas sim princípios energéticos que atuam na criação. Exatamente. E a forma como esses elementos se combinam na prima matéria determina as características de cada ser e objeto no universo. E os 3 essenciais, qual o papel deles nessa alquimia da criação? Os 3 essenciais de enxofre, mercúrio e sal são princípios alquímicos que representam a alma, o espírito e o corpo, respectivamente. O enxofre, associado ao fogo, representa a essência individual, a vontade, a paixão. O mercúrio, associado ao ar e à água, representa a mente, a inteligência e a capacidade de adaptação. E o sal, associado à terra, representa o corpo físico, a estrutura, a materialização. Então os 3 essenciais são como as peças que compõem o ser humano, animadas pela prima matéria e moldadas pelos 4 elementos. Perfeito. E a alquimia interna, segundo o autor, consiste em purificar e harmonizar esses elementos e essências em nós mesmos, a fim de alcançar a perfeição espiritual. Nossa, quanta informação. Acho que já temos bastante material para digerir por hoje, né? É verdade. No próximo episódio, a gente se aprofunda nos exercícios práticos que o Moshe Ben Avraham Avinu propõe para trabalhar com o fogo secreto. Mas antes de encerrarmos, o que mais te chamou a atenção nessa primeira parte do livro? O que me fascinou foi como o autor conecta a Kabbalah com a alquimia, mostrando que esses sistemas aparentemente distintos compartilham uma visão profunda da natureza da realidade e do potencial humano. Concordo. E para você que está nos acompanhando, qual conceito te intrigou mais? Reflita sobre isso e se prepare para o próximo episódio, onde vamos mergulhar na prática do fogo secreto. Até lá. E pronto para continuar nossa exploração da Kabbalah de fogo. No último episódio, a gente desvendou as bases teóricas da Kabbalah, explorando os 4 mundos, a Sephiroth, a árvore da vida. E como tudo isso se conecta com o despertar do fogo secreto. Foi uma verdadeira imersão na cosmologia da Kabbalah. Mas agora confesso, estou ansioso para mergulhar nos aspectos práticos, nos exercícios que o Moshe Ben Avraham Avinu propõe para trabalhar com essa energia poderosa. É natural sentir essa vontade de partir para ação, mas é importante a gente se lembrar do que conversamos sobre a importância da preparação. O autor é categórico ao afirmar que tentar despertar o fogo secreto sem a devida purificação e fortalecimento do sistema nervoso pode ser perigoso. Sim, ele compara o sistema nervoso a um fio elétrico que precisa estar íntegro para conduzir a energia do fogo secreto. Então, quais as práticas que eles recomendam para fortalecer esse fio? O autor ele nos apresenta um verdadeiro guia para a purificação do corpo e da mente, com práticas que vão desde a alimentação até a conduta moral. Ele enfatiza a importância de uma dieta equilibrada, rica em elementos naturais vitalizantes, evitando excessos e substâncias tóxicas. Então, a gente precisa cuidar do corpo físico com a mesma atenção que a gente cuida do corpo espiritual. Exatamente. O autor nos lembra que corpo e mente são inseparáveis, que a saúde de um impacta diretamente no outro. Ele compara o corpo a um templo sagrado, que precisa ser cuidado com respeito e reverência. Interessante essa visão. E além da alimentação, quais outras práticas ele recomenda? Ele fala da importância do sono reparador, do contato com a natureza, do exercício físico moderado e da respiração consciente. Ele nos ensina técnicas de respiração profunda e ritmada, que ajudam a oxigenar o corpo, acalmar a mente e fortalecer o sistema nervoso. Esses exercícios respiratórios me lembram o pranayama, da yoga. Eles têm um efeito similar de equilibrar as energias do corpo. Sim, a Kabbalah de fogo, ela dialoga com diversas tradições espirituais, absorvendo e adaptando práticas que se mostram eficazes. A respiração, por exemplo, é vista como um elo entre o corpo físico e o corpo energético.
E ao controlá-la conscientemente, a gente pode influenciar o fluxo de energia vital. Falando em yoga, o autor também menciona a importância da meditação para o despertar do fogo secreto. Com certeza. A meditação é uma prática fundamental para aquietar a mente, cultivar o autoconhecimento e fortalecer a conexão com o eu superior. Ele ensina técnicas de meditação simples, focadas na respiração, na visualização e na contemplação de mantras. A meditação é algo que sempre me fascinou, mas confesso que tenho dificuldade para aquietar a mente. Tem alguma dica para quem está começando? O autor nos lembra que a mente é como um macaco inquieto pulando de galho em galho. A chave é ter paciência e persistência. Não se preocupe em esvaziar a mente completamente, apenas observe os pensamentos sem se identificar com eles. E além dessas práticas individuais, o autor fala sobre a importância da conduta moral por despertar do fogo secreto. Sim, ele enfatiza a importância da gente viver em harmonia com os princípios éticos e morais da Kabbalah. Ele nos convida a cultivar virtudes como a honestidade, a justiça, a compaixão, a generosidade e o amor ao próximo. Então não basta só fazer os exercícios, a gente precisa integrar esses princípios na vida prática. Exatamente. Kabbalah de Fogo não se resume a um conjunto de técnicas, mas é um caminho de transformação interior que se reflete em todas as áreas da nossa vida. E como a gente pode integrar esses princípios no dia a dia? Em meio à correria, aos desafios do mundo moderno. O autor sugere pequenas práticas, como a meditação matinal, a leitura de textos sagrados, a prática da gratidão e o cultivo da gentileza e da paciência nas relações interpessoais. Ele lembra que a transformação interior se inicia com pequenos gestos, com a mudança de hábitos e atitudes. Pequenas mudanças que, com o tempo, vão moldando o nosso caráter e nos aproximando da nossa essência divina. Exatamente. E ele incentiva a gente a buscar a companhia de pessoas que compartilham dos mesmos valores, dos mesmos ideais, criando um ambiente propício para o crescimento espiritual. Falando em crescimento espiritual, lembre que no primeiro episódio você mencionou a coluna central como uma prática fundamental para trabalhar com fogo secreto. Você pode explicar melhor como funciona essa técnica? Claro, a coluna central é um exercício de visualização que envolve a circulação de energia ao longo da espinha dorsal, conectando os principais centros energéticos do corpo, os chakras. É como se a gente criasse um eixo luminoso que nos une à Terra e ao céu, harmonizando as energias e purificando a aura. E como a gente pratica a coluna central? O autor, ele nos guia passo a passo, com instruções detalhadas sobre a postura, a respiração e a visualização. A gente começa imaginando uma raiz que se estende da base da nossa espinha até o centro da Terra, nos ancorando, nos conectando com a energia telúrica. Depois, visualizamos um fio de luz que percorre a espinha, subindo até o topo da cabeça, nos conectando com a energia cósmica. E durante essa visualização, o que acontece com os chakras? Ao visualizar a luz percorrendo a espinha, a gente mentaliza cada chakra, imaginando ele como uma flor se abrindo, vibrante, luminosa. Essa visualização ajuda a ativar e equilibrar os chakras, liberando bloqueios energéticos e promovendo a harmonia do corpo e da base. Interessante. E como essa prática se conecta com o despertar do fogo secreto? A coluna central é como um preparo do terreno para o fogo secreto. Ao purificar a aura, harmonizar os chakras e fortalecer o sistema nervoso, a gente cria um canal seguro e estável para a ascensão dessa energia poderosa. Então a coluna central é como uma base para as práticas mais avançadas de trabalho com o fogo secreto. Exatamente. O autor a descreve como um alicerce para a construção do nosso templo interior, um processo gradual de purificação e ascensão espiritual. E falando em ascensão espiritual, o autor menciona algum exercício específico para despertar o fogo secreto. Sim, ele descreve uma técnica avançada que envolve a visualização do fogo secreto na base da espinha e a sua ascensão gradual pelos chakras até atingir o topo da cabeça. Mas ele enfatiza que essa prática só deve ser realizada após um longo período de preparação e com a orientação de um mestre experiente. Entendi. Ele nos alerta sobre os perigos de tentar forçar o despertar do fogo secreto sem a devida preparação. Mas falando em perigos, ele menciona quais os riscos de se trabalhar com essa energia. Ele lista uma série de sintomas que podem surgir caso a pessoa não esteja preparada, como dores de cabeça, insônia, ansiedade, depressão, alterações de humor, sensações físicas estranhas e até mesmo experiências místicas intensas que podem ser desestabilizadoras. Então é preciso ter muita cautela e responsabilidade ao se aventurar nesse caminho. Mas para aqueles que se sentem preparados e querem se aprofundar no estudo, na prática da Cábala de Fogo, o que você recomenda? Eu recomendo a leitura atenta do livro, a prática diligente dos exercícios. E, se possível, a busca por um grupo de estudos ou um mestre que possa guiar o processo de forma segura e responsável. Concordo. E para você que está acompanhando o nosso mergulho, o que mais te chamou a atenção nesse segundo episódio? Quais práticas te inspiraram a incorporar na sua rotina? No próximo episódio, a gente vai se aprofundar nos exercícios avançados de trabalho com o fogo secreto, desvendando os mistérios da Cábala de Fogo. Até lá! E aí, de volta para o nosso mergulho na Cábala de Fogo.
Nos últimos episódios, a gente explorou as bases teóricas da Kabbalah e as práticas de purificação que preparam o terreno para despertar o fogo secreto. Sim, a gente viu como os 4 mundos, as Sefirós, a árvore da vida, os elementos e os 3 essenciais se conectam nesse sistema complexo e fascinante que é a Kabbalah. E mais importante, como podemos aplicar esses conceitos na nossa vida prática, né? Através da meditação, da respiração consciente, da alimentação e da conduta ética. É como se a gente estivesse construindo um alicerce sólido para a grande obra da Kabbalah de Fogo, despertar o nosso potencial divino através do fogo secreto. Mas confesso que ainda tenho muitas curiosidades sobre essa energia, como ela se manifesta, quais os seus efeitos, como a gente pode trabalhá-la de forma segura e eficaz. Ótimas perguntas. O autor ele dedica a parte final do livro aos exercícios específicos para trabalhar com fogo secreto, mas ele reforça o tempo todo a necessidade de cautela, disciplina e respeito. Ele lembra que essa energia é poderosa e pode ser perigosa se não for tratada com devida seriedade. Ele compara o fogo secreto a um vulcão adormecido, né? Se a gente tentar forçar a erupção sem a preparação adequada, a gente pode causar um grande estrago. Exatamente. Por isso ele enfatiza que os exercícios que ele descreve devem ser praticados com gradualidade, observando atentamente as reações do corpo e da mente. E ele também recomenda a orientação de um mestre experiente para quem quer se aprofundar nesse caminho. Entendi. Então vamos começar com os exercícios mais básicos. Como a gente pode sentir a presença do fogo secreto em nós? Um dos primeiros exercícios que o autor propõe é a visualização do fogo secreto na base da espinha, na região do Muladhara Chakra. Sentados numa posição confortável, com a coluna ereta, olhos fechados, respiramos profundamente e direcionamos a atenção para essa região. E o que a gente deve visualizar? A gente imagina uma pequena chama como uma brasa incandescente, que pulsa suavemente nesse ponto. Não tentamos controlá-la nem aumentá-la, a gente só observa a presença dela, sentindo o calor, energia. É como se a gente estivesse acordando o fogo secreto do seu sono milenar. E depois de sentir a presença dele, o que a gente faz? O próximo passo é direcionar o fogo secreto para cima ao longo da coluna vertebral, ativando os outros chakras. A gente visualiza a chama subindo lentamente, passando pelos Svadhisthana Chakra, Manipura Chakra, Anahata Chakra, Vishuddha Chakra, Ajna Chakra, até atingir o Sahasrara Chakra, no topo da cabeça. É como se a gente estivesse acendendo uma série de fogueiras dentro da gente. E o que a gente sente ao ativar cada chakra? Cada chakra está associado a diferentes aspectos do nosso ser. E ao ser ativado pelo fogo secreto, a gente pode experimentar sensações físicas, emoções, insights e até mesmo visões. É como se cada chakra fosse um portal para uma dimensão diferente da nossa consciência. Que incrível! E quais os benefícios de ativar os chakras com fogo secreto? Ao ativar o Svadhisthana Chakra, por exemplo, a gente pode liberar bloqueios criativos, aumentar a energia vital, fortalecer a nossa conexão com o prazer, com a sensualidade. No Manipura Chakra, o fogo secreto nos impulsiona a realizar nossos objetivos, aumenta a nossa força de vontade, nos conecta com o poder pessoal. E no Anahata Chakra, o chakra do coração? A chama do fogo secreto no Anahata Chakra dissolve mágoas, ressentimentos, abre nosso coração para o amor incondicional. Nos conecta com a compaixão, com a paz interior. No Vishuddha Chakra, ela nos liberta de medos, inseguranças, nos permite expressar nossa verdade com autenticidade. Nos conecta com a criatividade, com a inspiração. Nossa, que jornada transformadora. E nos chakras superiores, Ajna e Sahasrara, o que acontece? No Ajna Chakra, a chama do fogo secreto expande a nossa consciência, aguça a intuição, amplia a nossa percepção da realidade e nos conecta com a sabedoria interior. E no Sahasrara Chakra, ela nos leva à transcendência, à união com o divino, a experiência da unidade com tudo que existe. É como se o fogo secreto nos conduzisse ao novo patamar de ser, nos libertando das ilusões da mente, nos revelando a nossa verdadeira natureza divina. Exatamente. Mas é importante lembrar que essa jornada exige paciência, disciplina e, acima de tudo, humildade. O fogo secreto é uma força poderosa que deve ser tratada com respeito e reverência. E o autor menciona outros exercícios para trabalhar com o fogo secreto. Sim, ele descreve técnicas mais avançadas, como a circulação do fogo secreto pelo corpo, a projeção do fogo secreto para cura e proteção, a criação de talismãs com fogo secreto e a comunicação com seres espirituais através do fogo secreto. Caramba, é um universo de possibilidades. Mas imagino que essas práticas exigem um nível de preparação ainda maior. Com certeza, o autor enfatiza que essas técnicas só devem ser praticadas por quem já domina os exercícios básicos e que possui um profundo autoconhecimento e controle sobre as suas energias. Ele também alerta para os riscos de trabalhar com essas técnicas de forma irresponsável, o que pode levar a desequilíbrios energéticos e até a problemas psicológicos. Então a mensagem principal é cautela, respeito e responsabilidade ao se trabalhar com o fogo secreto. Mas, e para quem se sentiu inspirado por esse livro e quer se aprofundar nesse caminho, o que você recomenda?
Eu recomendo a leitura atenta da obra, a prática diligente dos exercícios, a busca por um grupo de estudos ou um mestre experiente que possa guiar esse processo de forma segura. E a integração dos princípios éticos e morais da Kabbalah no dia a dia. Concordo plenamente. E para você que nos acompanhou nesse mergulho profundo na Kabbalah de Fogo, esperamos que tenha se inspirado a trilhar o seu próprio caminho de autoconhecimento, de transformação e de despertar do seu potencial divino. Lembre-se, a chama do fogo secreto reside em cada um de nós, aguardando pacientemente o momento de ser despertado e nos guiar de volta à nossa verdadeira morada. Até a próxima e que a luz do fogo secreto ilumine a sua jornada.